Eu queria que você fosse inspirado por esta música que João Alexandre escreveu e especificamente o Stênio Garcia gravou. Stênio Márcio, desculpa, eu falei o quê? Desculpa, Stênio Márcio. Eu estava querendo ver se você estava... Muitas vezes nós não conseguimos ver onde o papai está, não é verdade? A gente não consegue ver o que é que ele está fazendo. Porque às vezes o trabalho dele é tão detalhado que os detalhes fazem com que nós nos percamos no processo. Eu acho que maestralmente esta música, essa poesia nos mostra como podemos ver no final o trabalho que ele está fazendo. Nossa vida é tecida com linhas claras, mas também com linhas escuras. E aí quando Deus põe uma cor escura, densa lá para tecer o tapete da nossa vida, dói, é ruim, sem dúvida. O fato é que a gente tem que acreditar que o tapeceiro sabe o que está fazendo, sabe o fim desde o começo. E ele nos ama. Então essa tapeçaria é necessária. Mas no final, quando a gente estiver prontos na sua presença, belas obras de artes e tapetes, ele vai dizer: muito bem, você se tornou exatamente aquilo que eu sonhei para você. A única coisa que eu teria a dizer sobre mim é isso. Sou um pecador salvo pela graça de Deus. É só isso e é suficiente. Grande artista vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro. Não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto.
obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Deus é o tapeceiro de nossas vidas. Eu e minha esposa, nossa filha, nós chegávamos aqui em Manaus em novembro do ano passado e nós abrimos mão de tantas coisas que nós amávamos e amamos lá em Fortaleza, e chegávamos aqui com muitas expectativas, pensando o que Deus queria de nós aqui em Manaus. E começamos a visitar várias comunidades. Deus foi muito carinhoso conosco, porque aqui em Manaus surgiram pessoas especialíssimas que nos acolheram, que nos amaram, que nos apoiaram em momentos difíceis do início de alguém em qualquer cidade. E nós chegamos aqui, eu especialmente sem muita pretensão, porque eu ministerial de trabalho em alguma comunidade, porque eu estava vinculado, ainda estou, a uma igreja em Fortaleza. E eu orava, e Deus foi abençoando. E de repente eu me vejo aqui com vocês para refletir à luz da palavra do Senhor. E eu me emociono e agradeço a Deus. Deus é o tapeceiro da nossa vida. Eu reconheço o Senhor como o tapeceiro da minha vida. Muitas coisas têm ocorrido na nossa família. E nós vemos claramente o agir de Deus, a atenção, o cuidado, e isso é muito especial. De maneira que eu estou emocionado por estar nessa manhã, num momento que eu não imaginava, não esperançava, no sentido de uma articulação, de uma expectativa quanto ao futuro. Eu quero agradecer ao W, que muito carinhosamente me permite estar aqui. Ao longo desse mês, dos próximos 2 domingos, e o domingo passado e hoje, nós estamos refletindo sobre o tema terapia, reflexões sobre a vida. Eu queria falar antes que às vezes alguém pode pensar acerca de uma pessoa que está falando, pensar que esta pessoa, ao falar o porquê está falando, ela está falando sobre um tema que ela é expert, ou que ela domina completamente, e eu quero falar aqui no sentido existencial, que ela vive assim no mais próximo patamar do padrão de Deus, e nós podemos construir uma mentalidade, uma visão quanto àquele que fala errada.
Nós não estamos aqui, ou eu não estou aqui, como alguém que está bem próximo do ideal que Deus tem para mim ou para nós. Estou aqui como um ser humano, um cristão, alguém que busca o Senhor, que deseja agradar a Deus e que se compromete com a obra, mas que tem tantas falhas, tantas dificuldades, tantos pecados, que chora, que se estremece diante dos desafios, mas que percebe que há um tapeceiro que me ajuda, que me acolhe, que me orienta. Então, o primeiro pensamento é que quem fala é alguém imperfeito e pecador. Há alguém que pode construir um pensamento sobre aquele que fala como se, ao falar, o pregador traduzisse absolutamente a voz do Senhor. Isso não é verdade. Estou aqui como um ser humano. Certamente orei muito a Deus, me preparei, tive várias conversas com o W, mas eu estou aqui ponderando à luz das Escrituras Sagradas, tentando encontrar pistas. Não tenho todas as respostas, mas eu sei que a Bíblia, o manual, nos traz pistas, orientações. Isso é algo realmente muito importante. E o tema é muito significativo: terapia. Embora nós não façamos, ou não iremos fazer uma terapia aqui nesse espaço, mas eu acredito, eu creio, que uma comunidade que busca a Deus enseja um espaço terapêutico, no sentido de um espaço que desperta, que incita, que impulsiona mudanças. Aliás, o cristianismo não é uma filosofia de vida, não é um espaço para pensamentos abstratos. Já há quase 2000 anos atrás, mais que 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo combateu uma heresia que entrava na igreja cristã, que era a heresia do gnosticismo, onde algumas pessoas, tomadas por uma filosofia do primeiro século antes de Cristo, viam a vida dentro de um dualismo, onde havia o espiritual, o transcendente e o físico. E no físico habitava absolutamente o pecado, o erro, a depravação, e apenas no espiritual alguém poderia levar uma vida digna e de luz. Ocorre que, como no físico, na matéria, havia tanta degradação, as pessoas tomadas por essa visão gnóstica do mundo não poderiam crer ou aceitar que Jesus veio em carne. E declaravam que Jesus não vinha em carne. O apóstolo Paulo disse: olha, se alguém não admite, não reconhece que Jesus veio em carne, este seja anátema. Porque Jesus veio sim em carne. Isso nos faz pensar que a espiritualidade cristã é encarnacionista. Não é de reencarnação, não estou falando isso, mas estou falando de uma encarnação. Nós cremos no Deus Emanuel, isto é, que habitou conosco, que tabernaculou entre nós. E nós desenvolvemos uma espiritualidade concreta, uma espiritualidade de construção, uma espiritualidade de vínculos, uma espiritualidade que nos confronta a perceber que não somos essa Coca-Cola toda no deserto, mas que somos imperfeitos e que precisamos a cada dia sermos melhores, a cada dia nos conectarmos mais, a cada dia termos um sentimento sensível que nos permita até chorar diante das atrocidades do mundo, a cada dia pensarmos em estratégias novas para que possamos fazer um mundo melhor com a nossa vida, como pessoas, como comunidade, como pessoas, como corpo de Cristo. Então, essa série nos convida a mudanças. Não te convida a um crescimento intelectual, embora isso aconteça quando nós ouvimos a palavra do Senhor, mas nos convida a mudanças. E no último domingo, nós pensamos um pouco sobre o tempo e sobre o Kairos, que é o tempo oportuno, que é o tempo significativo, que é o tempo que nos permite existencialmente, subjetivamente, fugir do Cronos, do tempo que engole, que destrói, que absorve o ser humano, e subjetivamente encontrarmos um tempo oportuno, que gera vida. Ontem
nós nos encontramos numa programação de casais a dois. E foi muito bacana. Teve um momento que nós pudemos, alguns homens fizeram declarações de amor para suas esposas. Uma querida irmã fez uma declaração para o seu marido, e foi muito especial isso, aquele tempo, e eu percebi que algumas esposas se emocionaram, porque isso mexeu com o coração. Ali aconteceu em tempo oportuno. Aliás, eu pude fazer uma declaração para o meu amor, e eu juntei alguns gravetos. Alguém aqui sabe a história dos gravetos? Não? Pois eu vou contar em outro momento, vocês vão ficar na expectativa. Mas eu sei que eu juntei alguns gravetos. Mas Deus tem me desafiado a tentar viver o tempo oportuno. Com a minha esposa, no meu trabalho, com a minha filha, na comunidade, entre pessoas, porque isso certamente gerará e vem gerando vida em minha vida. Hoje pela manhã, nós vamos pensar um pouco acerca da ansiedade. Eu lembro que em 2004, no finalzinho de 2004, eu terminei o seminário, um jovem pastor, solteiro, e eu tive a oportunidade de iniciar o meu trabalho na primeira igreja batista em Fortaleza. E eu fiquei muito feliz, era um desafio muito grande, uma igreja, um trabalho lindíssimo, grande a igreja. Naquela época eu fui até lá como pastor adjunto e cuidava especialmente dos jovens e adolescentes. Eu tinha aí por volta de 300 pessoas que estavam diretamente relacionadas ao meu ministério. E foi um desafio muito grande, eu estava motivado, mas de repente eu estava trabalhando 60 horas semanais, pelo menos. Eu trabalhava pela manhã, pela tarde, à noite, e praticamente segunda a segunda, estava solteiro, só, e trabalhando assim ardentemente. O tempo passou, a igreja fez um projeto evangelístico, e de repente eu assumi aquele projeto. Então eu estava trabalhando com toda a juventude e trabalhando com um projeto para fazer um trabalho relevante, para alcançar as pessoas para Deus, e aquele vigor todo. E de repente eu entrei na faculdade de psicologia. Então eu estava fazendo psicologia, trabalhando não sei quantas horas na igreja, trabalhando nesse projeto para alcançar pessoas e pessoas e pessoas. Daqui a pouco eu casei. Então eu tinha minha esposa, estava trabalhando intensamente na igreja, estava à frente daquele projeto de evangelismo e ainda tinha um curso de psicologia, então eu tinha que estudar pela madrugada, é uma loucura. Naquele momento, eu senti que eu estava com a minha ansiedade lá no teto. Eu suava frio, eu acordava no meio da noite, eu tinha medo, eu tinha um sentimento de que, embora sendo pastor, embora trabalhando na igreja, embora liderando um projeto de evangelismo, embora casado, eu tinha um sentimento que Deus estava pesando a sua mão sobre mim. Eu me sentia mal, eu me sentia péssimo, eu me sentia diminuto. Eu acreditava que naquele momento eu não poderia dar conta e o sentimento era muito forte. Em muitos momentos eu orava a Deus, e aquele sentimento era tão forte que eu, lembrando, rememorando, eu começo a sentir algo mais ou menos próximo daquilo que eu senti. Alguém aqui já teve sentimentos semelhantes a este que eu senti no passado? Alguém aqui, diante dos problemas da vida, das dificuldades da vida, das atribuições da vida, do frenesi da vida, da correria da vida, dos objetivos da vida, já sentiu isso? Essas limitações, essa dor, esse algo que de alguma forma parece aprisionar, amarrar, fechar o nosso coração. Esse é um sentimento que, infelizmente, é muito comum, esse rol de sentimentos. Infelizmente, é muito comum nos dias de hoje. Mas as Escrituras
Jesus, ele falou sobre esse sentimento. No chamado Sermão do Monte, um sermão onde Jesus fala com os seus discípulos. Não sabemos se em um momento específico ele construiu todo o Sermão do Monte, ou ele apresentou vários discursos ensinando os seus discípulos. Isso não é o mais importante. Mas o interessante é que Jesus dedica muitas palavras ou uma reflexão profunda acerca da ansiedade. E nós encontramos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 25. Mateus 6, 25. Diz a Bíblia: não sejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Jesus inicia sua fala sobre esse tema, dizendo: não sejam ansiosos quanto à vossa vida. A palavra ansiedade vem do latim anxietas, que traz a ideia de angústia. Anxios, perturbado, carente. Anguere, apertar, sufocar. Psicologicamente, nós poderíamos traduzir a ansiedade como um sentimento de medo difuso. Eu sinto angústia, eu sinto taquicardia, eu sinto uma pressão, mas eu não sei justificar o porquê. Ali está. O sofrimento se instalou. Eu penso, tenho uma visão de futuro pessimista. A minha expectativa é que algo vai dar errado. O que vai dar errado? Não sei. Mas algo irá dar errado. Biblicamente, há inúmeros outros textos sobre ansiedade. Eu quero ler apenas 2. Em Provérbios 12, 25, nós lemos: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Eclesiastes, o pensador, diz: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. A ansiedade gera as chamadas doenças psicossomáticas, doenças de pele, úlceras, câncer. Gera doenças que afetam ao nosso corpo. E o texto sagrado diz: afaste do teu coração a ansiedade. A ansiedade, meus queridos irmãos, afeta e destrói os nossos relacionamentos. Uma pessoa ansiosa, muito ansiosa, fica distraída dos seus relacionamentos. Alguém já disse: a ansiedade é ladra dos cuidados de agora. Alguém ansioso não percebe o quão importante são as pessoas que estão ao seu redor. O seu pensamento está muito no futuro. O seu medo é iminente. A dor é aguda. E aí ele deixa de perceber as belezas da vida, as belezas do relacionamento. A oportunidade passa a ser perdida do aqui e agora. A ansiedade tolhe, corta, poda a nossa criatividade. Ela é um processo de fixação. Uma pessoa ansiosa fica fixa no pensamento, naquela visão, naquele caminho. Ela está naquele processo de fixação em relação a alguma coisa que, obviamente, trará dor. A ansiedade suga a nossa energia. Interessante que é algo meio que paradoxal. Porque a ansiedade é uma preocupação sobre a vida. E nós nos preocupamos acerca da vida. Então, nosso pensamento está lá no futuro. E tão fixo no futuro que eu esqueço o meu presente. E o paradoxo aqui está, porque essa preocupação quanto à vida
destrói a minha vida. Essa preocupação quanto ao futuro, porque eu quero um futuro melhor, porque talvez eu quero alcançar algumas coisas, mas essa preocupação exacerbada, intensa, que é a ansiedade, ela destrói em mim os meus relacionamentos, o meu presente, a minha vida, a minha saúde, as minhas expectativas. As coisas começam a dar errado, claro, porque você está fixo em uma ideia que está prejudicando a sua dinâmica, o seu ritmo, o seu caminhar, que te arranca do presente. Então, a ansiedade, ela arranca de nós a energia, essa energia que nos impulsiona para a vida. A ansiedade, ela estraga a nossa espiritualidade. Alguns, na sua espiritualidade, que não podem tocar a vida sem pensar o que é que Deus fará por mim, o que é que vai acontecer. Tem alguns que usam a Bíblia, o manual como horóscopo, o que é que Deus quer falar de mim agora. Há outros que se submetem aos chamados vasos, as chamadas pessoas santas, as chamadas pessoas transcendentes, e essas pessoas vão em inúmeros arraiais procurando uma espécie de vidente quanto ao futuro, uma espécie de vidente quanto ao meu futuro, ou ao seu futuro, e essas pessoas não têm uma espiritualidade sadia, porque necessitam, são reféns de alguém que vai lhe dizer o que haverá de acontecer com a sua vida. E o pior, normalmente essa fala deste pretenso profeta é uma fala boa, é uma fala que sinaliza bênçãos, é uma fala que apresenta algo bom que Deus tem para nós, mas isso não aplaca a nossa ansiedade. No outro dia, eu estou em um outro ciclo de oração, eu estou buscando uma nova profecia, eu estou buscando uma nova visão do meu futuro, eu quero algo, eu sou ansioso, Deus precisa falar comigo. Deixa eu contar um segredo. Se Deus quiser falar especificamente com você, Ele falará. Você não precisa, entenda o que eu vou falar, nem de fé para escutar a voz de Deus. Porque quando Deus quer falar, a questão não sou eu, a questão é Ele. E Deus vai dar e fala. Se Deus quiser te abençoar, Ele te abençoará. O Senhor haverá de orientar a sua vida, a conduzir a sua vida. Mas nós precisamos nos acalmar, nos apaciguar perante ao nosso Pai. Certamente por essas características que eu acabei de citar, destruidoras, Jesus inicia essa fala dizendo: não sejam ansiosos por coisa alguma quanto à vossa vida. Alguém pode ler esse texto e pensar que esse texto, essa fala é uma fala grosseira, de exortação, uma fala, dura, mas eu prefiro entender e enxergar esse texto como uma fala amorosa. Eu prefiro imaginar esse texto como se Deus sentasse comigo, como o Pai amoroso que Ele é, me colocasse no colo e fosse compartilhar coisas significativas quanto à minha vida. E eu gosto de imaginar assim o Sermão do Monte. São coisas significativas, práticas, que impactam a nossa história. E eu gosto de imaginar como se Deus sentasse. O texto sagrado diz que Ele senta mesmo. Mas eu gosto de me imaginar como filho, então Ele me coloca no seu colo e dizendo: Carlos, eu quero te falar algumas coisas que você precisa guardar. Coisas preciosas. Porque eu amo você. E uma destas coisas é: não ande ansioso quanto à sua vida. Eu não creio que essa palavra é uma palavra excludente, no sentido de que aqueles que não se enquadram nesse padrão, aqueles que não se enquadram nesse quadrado que gera vida, que é o não andar ansioso, está fora da relação com Deus. Não, absolutamente. Não.
Deus está falando conosco. Deus está compartilhando com nós de uma maneira muito amorosa. Nós que somos ansiosos, não ande ansioso. Sabe, aquele pai que acolhe o ansioso e ao acolher ele diz: olha, por que você está tão ansioso? Isso faz mal à sua vida. Não ande ansioso. E se essa palavra era relevante há 2000 anos atrás, irmãos, imaginemos hoje, num mundo que enseja a ansiedade, no mundo da rapidez, tudo é rápido, tudo é para ontem, no mundo da infinidade de informações, no mundo da competição, da luta, precisamos nos destacar entre tantos que são bons, no mundo do individualismo, das relações frágeis, líquidas, onde as pessoas se aproximam de nós apenas para sugar aquilo que seja possível sugar, mas que não querem construir algo, que não querem fazer nada significativo conosco. No mundo do espetacular, onde nós precisamos estar sempre na alta performance, precisamos ser sempre belos, sempre inteligentes, precisamos apresentar de uma maneira, nos apresentar sempre de uma maneira muito bonita pelo Facebook, por exemplo. Nós vivemos nesse mundo que é extremamente, que desperta de uma maneira muito forte a ansiedade. Então essa palavra é extremamente significativa para cada um de nós. Mas o Mestre, o Senhor Jesus, ele não para nesse primeiro parágrafo. Ele continua o texto, a sua fala, e nós lemos: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ou pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. O sentimento que eu tenho à luz desse texto é que Deus me chama à contemplação. Olhai, carros, para os lírios do campo. Tão lindos, tão belos. Hoje existe, amanhã se acaba. Mas Deus assim fez. E os lírios são mais belos do que Salomão em toda a sua glória. E nós sabemos que Salomão era o grande rei de Israel. Aliás, na história do reinado de Israel, que inicia com Saul, eu acredito que em Salomão há o ápice, porque ele era o homem mais inteligente da sua época, num período de paz, o palácio estava pronto, o templo estava pronto, a riqueza era muito grande, e o Senhor Jesus nos chama a atenção para Salomão e faz uma comparação com os lírios do campo, apresentando a beleza dos lírios do campo. Eu tenho a impressão que aqui Deus está dizendo ao meu coração: Carlos, você precisa parar um pouco. Você precisa se concentrar no mais importante. Você precisa me contemplar, perceber a minha ação, o meu cuidado. Eu estou nesse negócio, eu sou o tapeceiro. Há propósitos, há um agir espiritual, não só na sua vida, mas na igreja. Deixe-se, eu amo tanto. Então nós precisamos parar um pouco. Nós precisamos aquietar o nosso coração. Nós precisamos nos voltar para Deus. Mas o Senhor Jesus continua a sua fala e diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir?
pois todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. A ansiedade é inimiga da fé. Porque vocês se preocupam com tantas coisas, homens de pequena fé. O apóstolo Paulo escreveu algo muito significativo, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Percebamos o contraponto dessas duas falas. Jesus está dizendo: olha, por que vocês se preocupam tanto com as roupas, tanto com os vestidos, tanto com o futuro? Homens, mulheres, pessoas de pequena fé. O apóstolo Paulo, por outro lado, diz: olha, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, com oração. Aqui ele está nos remetendo à fé, ao exercício de fé. Ele não disse que nós não tínhamos ansiedade, mas ele nos orienta: lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, com oração, com súplica, com ação de graças, diante de Deus. Eu gosto muito dessa fala do apóstolo Paulo, porque ele escrevia para o povo de Filipos. É uma carta chamada Carta da Velhice. Ele possivelmente estava em Roma, preso. Ele já tinha passado por muitas coisas. Aliás, o caminho para Roma foi um caminho terrível, porque quando ele decidiu voltar para Jerusalém, ele estava no campo missionário. Quando o apóstolo Paulo decidiu voltar para Jerusalém, muitas pessoas se aproximaram de Paulo e disseram: olha, Paulo, não vá, porque seu caminho é de morte. Se você for, haverá destruição. Se você for, você será preso, e certamente nós não veremos mais você. O apóstolo Paulo ficou ansioso por isso. Isso mostra em alguns relatos, em Atos dos Apóstolos, a dor do apóstolo Paulo, a ansiedade em empreender isso, mas o apóstolo Paulo tinha uma convicção que Deus o orientava para essa viagem. E assim aconteceu. O apóstolo Paulo vai para Jerusalém, depois ele é preso, passa por todo um processo de julgamento, apela para ir para Roma, até que vai para Roma, é preso em Roma, mas ainda assim, continua evangelizando, falando do amor de Deus, e ainda assim apresenta uma preciosidade como essa. Alguém que estava talvez na iminência da morte, alguém que certamente sabia que não voltaria mais para Jerusalém, alguém que tinha uma convicção, embora tivesse uma paixão, um amor, uma saudade intensa das pessoas que ele pôde evangelizar e compartilhar o evangelho. E na carta ao povo de Filipos, nós percebemos muito o amor do apóstolo Paulo, a chamada carta da alegria. Ele fala sobre ansiedade e apresenta uma experiência dele àquele povo. Não andem ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Pedro também fala sobre a ansiedade, dizendo: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é fé. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está claro nas palavras de Jesus no Sermão do Monte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Está claro as palavras de Jesus no Sermão do Monte: olhai para os lírios do campo, desfrute do dia, se localize, colha o que Deus tem para você. Está clara a palavra de Jesus no Sermão do Monte. Por que vocês andam ansiosos, homens de pequena fé? O texto sagrado nos orienta: apresente a sua petição, a sua ansiedade, a sua dor ao Senhor, que Ele haverá de colher. Mas o Senhor Jesus continua a sua fala e termina o seu discurso assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quando eu leio esses textos sagrados, que nos desafiam a não aceitar a ansiedade, estes textos que apontam para uma vida diante de Deus, presentificada, intensa, eu não leio estes textos com um sentimento que puxa a vida. Ao ler o texto, eu sei que a ansiedade não entrará e não entra no meu coração. Eu não estou falando sobre ansiedade, dizendo para vocês, eu não sinto ansiedade. Sabe uma coisa? A minha fé é robusta e eu não sinto ansiedade. Sabe uma coisa? A minha convicção em Deus é profunda e por isso eu não sinto ansiedade. Eu não estou dizendo isso, nem quero deixar transparecer isso. Não sei se vocês se lembram, quando eu comecei a minha fala aqui, neste palco, eu comecei dizendo a Deus, a vocês, como eu estou grato perante Deus, por Tapeceiro, em estar aqui em Manaus, em ter conhecido pessoas maravilhosas, em ter feito conexões assim que tem mexido com a minha vida, com a minha cabeça, com o meu coração. E eu estou alegre e emocionado por estar aqui nesse palco, podendo compartilhar um pouco ou algo daquilo que Deus tem falado ao meu coração. E isso é tudo verdade, isso é tudo expressão do sentimento que eu tenho vivido com a minha esposa. Mas ao mesmo tempo, essas últimas semanas, eu diria essas 2 últimas ou 3 semanas, eu tenho vivido momentos de muita ansiedade. Mas de muita, porque há 3 semanas eu fui para Fortaleza, pude compartilhar vida com pessoas amadas lá de Fortaleza. E aí uma semana antes de viajar para Fortaleza, uma querida irmã, amada irmã, sofreu um AVC. E aí eu fui para o hospital e orei por ela, e Deus está abençoando. E ocorre que ali em Fortaleza termina que você aconselha um a outro, conversa com um com o outro, enfim. E os problemas estão aí, isso mexe com a nossa subjetividade. Nós amamos tanto aquele povo que quando chegamos em Fortaleza ficamos assim um pouco down. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu estava na terça-feira muito triste, resolvi deitar na cama, down, triste, porque eu queria existencialmente estar em Fortaleza. E de repente eu escuto uma zoadinha no meu celular, era o W falando sobre oração. Aquilo foi tão significativo para mim, parar, abrir, ler, orar e me aquietar, me conectar com o Pai. Mas ao longo da semana nós temos ouvido falar pelo telefone de alguns irmãos, pessoas queridas que estão sofrendo, e aí nós oramos, aconselhamos e sentimos a ansiedade, a dor de não estarmos com aqueles irmãos. De maneira que essas últimas semanas, e a última semana, a minha ansiedade, eu estava assim, eu senti uma certa angústia, orando a Deus e administrando, e conversando com minha esposa, buscando, Deus, me dá um refrigério, me ajuda a enfrentar essas coisas. Eu me lembro de um homem muito especial nas Escrituras Sagradas. Esse homem é chamado João o Batista. João Batista é aquele que, segundo as Escrituras, é a voz que clama no deserto, aquele que preparou o caminho para o Senhor. João Batista é aquela figura fantástica que, quando viu Jesus, disse: olha, eu que preciso ser batizado por ti. João Batista é aquela figura fantástica que olhava para os escribas, para os fariseus, pessoas da elite, não só teológica e intelectual daquela época, mas pessoas extremamente influenciadoras. E João Batista olha para aquelas pessoas e diz assim, de uma maneira muito calma, carinhosa: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mas o mesmo João, que teve tantas experiências perante Deus, quando estava preso, mandou os seus discípulos para Jesus, e os discípulos foram até o mestre e perguntaram ao mestre: Senhor, tu és o Messias ou virá outro?
pensar, eu fico tentando entrar na cabeça de João, porque João, o texto diz que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, que tinha uma convicção que era, inclusive Jesus, quando passou por ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando estava preso, mandou perguntar a Jesus: Senhor, não és mesmo o Messias? Ou virá outro? Mas esse João que ficou em dúvida, talvez diante da ansiedade da sua vida, talvez diante da expectativa do futuro, que seria algo terrível, a este João, Jesus endereça palavras amorosas e lindas. Logo depois desse fato, quando João tem dúvidas, Jesus fala que João, que nascido de mulher, não houve alguém maior do que João. O que eu quero dizer com isso? As maiores críticas do Senhor Jesus, na sua época, foram em relação àqueles que se achavam demais, aqueles que se achavam perfeitos, aqueles que se apresentavam como a última voz, uma voz de Deus, a liderança religiosa na época de Jesus. Mas Jesus sempre teve uma palavra amorosa, carinhosa, acolhedora em relação àqueles que são fragilizados, aqueles que são limitados, e que aqueles que têm a coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou sentindo muita ansiedade, Senhor, algo está mexendo comigo, Pai, o meu coração palpita, eu não sei porquê, eu sou limitado, a minha visão quanto ao futuro é pessimista, eu não sei porquê, mas eu estou aqui, meu Deus, e preciso que o Senhor me ajude, e preciso que o Senhor apoie as minhas lágrimas, e preciso que o Senhor me ajude a construir algo novo, algo diferente, para que eu possa romper pouco a pouco com essa ansiedade tão intensa que assola o meu coração. Essa fala aqui não tem nada a ver com aqueles que talvez, numa ansiedade crônica, precisem ir para um psicólogo, um psiquiatra. Isso é importante. Eu não estou falando isso para excluir estas outras coisas. São caminhos importantes. Mas essa fala tem a ver com pessoas verdadeiras que se aproximam de Deus e que, no contexto com Deus, são curadas também, tocadas pelo Espírito Santo, e podem sim enfrentar e superar a ansiedade que assola o seu coração. Por isso eu queria fazer algumas aplicações que são fruto daquilo que Deus tem colocado no meu coração nessa vivência nos últimos dias acerca da ansiedade. Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. Eu gostaria de dizer para você que diante da ansiedade nós precisamos nos conectar com o corpo e com o corpo de Cristo. Nós precisamos nos conectar com a comunidade. Há um texto sagrado que me chama muito a atenção e mexe comigo, que é em Atos dos Apóstolos 2,42, que nós lemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja primitiva, chamada igreja primitiva, ela se reunia em casas, e eles juntos perseveravam na doutrina dos apóstolos, isto é, na revelação do Pai. Eles juntos perseveravam na oração, eles oravam uns pelos outros, eles compartilhavam vida uns com os outros, e perseveravam no partir do pão. Isso traz a ideia de comunhão. Embora o texto fale, talvez intensificando ainda mais a comunhão, perseveravam no partir do pão e na comunhão. Eles se relacionavam. Uma das coisas que me fez aqui estar, e nós visitamos muitas comunidades, muitas igrejas, muitos locais maravilhosos certamente, mas uma coisa que me mexeu para aqui estar foi a postura dessa comunidade, de que aqui é um espaço não de pessoas perfeitinhas, não de pessoas quadradinhas, não de pessoas que estão num status de quase anjo.
mas aqui é um lugar, aqui é um espaço de pessoas imperfeitas, mas que se amam, de pessoas limitadas, mas que se abraçam, de pessoas que se ajudam. E eu venho sentindo que aqui é o espaço, e deve ser, para que eu possa abrir a minha vida, e se estamos falando de ansiedade, apresentar as minhas ansiedades, e poder encontrar pessoas que vão me acolher. Aqui é o espaço em que eu posso chorar. Aqui é o espaço em que eu posso dizer, eu tenho dúvidas. Aqui é o espaço em que eu posso dizer, eu tenho medo quanto ao meu futuro. Eu não consigo organizar a minha história. Eu me sinto talvez um perdedor. Eu me sinto um fraco nessa área, nesse problema. E o meu pensamento está sempre voltado para o futuro. Por isso, eu não consigo viver o meu presente. Eu não consigo me localizar. Eu não consigo colher o momento oportuno. E a comunidade, a igreja, o corpo de Cristo, é esse espaço maravilhoso e terapêutico para que eu faça conexões. Você não deve, não poderia só estar apenas aqui depois desses momentos maravilhosos, correr para casa sem olhar para ninguém, sem se conectar com ninguém, sem participar de nenhuma outra programação. Talvez você faça isso, mas eu quero estimulá-lo a construir vínculos, a abrir o seu coração, a procurar o W, a liderança da igreja, compartilhar a sua vida, a apresentar suas fragilidades, porque aqui você não será julgado pelas fragilidades. Porque talvez a maioria das pessoas que estejam dispostas a ouvi-lo são pessoas que têm dificuldades semelhantes ou outras, mas são frágeis também, não estão como uma pedra inabalável, mas estão como seres humanos que acolhem, que abraçam e vamos caminhar juntos. Você tem ansiedade, eu também tenho, vamos caminhar juntos. Você tem ansiedade porque abre o seu coração, eu abrirei o meu coração, mas vamos caminhar juntos. Nós somos corpo, nós somos irmãos, nós somos amados de Deus. E nós, unidos, queremos honrar o Senhor. Mas eu também diria que uma forma muito eficaz de combater a ansiedade, não só se lançando no corpo, porque isso gera vínculos, isso faz com que haja uma espécie de catarse, né? A nossa ansiedade diminui porque nós abrimos, nós dividimos a carga uns dos outros. O texto sagrado nos diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Alguns interpretam esse texto assim, suportai-vos uns aos outros em amor. Puxa vida, suportar aquele cara, mas tem que ser em amor. Essa não é a ideia, mas é de dar suporte, é de chegar junto, de permitir que o corpo de Cristo favoreça essa catarse das dificuldades emocionais ou físicas ou como pessoa. Mas uma outra forma também de lidarmos com a ansiedade é quando nós servimos o nosso próximo. Mateus 20, 28 nos diz, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ontem um dia foi maravilhoso. Homens de fé. Nós somos na Missão Vida. Foi muito bacana estarmos lá. E me deram para trabalhar na Missão Vida um facão. A palavra certa é um teçar, né? É isso? Para mim é um facão, porque eu sou paraibano, peixeira. E aí eu peguei aquele facão enorme, aquele teçar. Teçado. Beleza. Peguei aquele teçado, entrei na floresta, não era um matinho um pouquinho baixinho, e comecei a me arremeter contra aquele mato, com muita intensidade, com muita força. Eu acho que o João estava ao meu lado, de repente ele disse, cara, segura esse teçado com força, porque se ele sair da sua mão, tem logo no meu pescoço aqui, cara. E eu fui com toda intensidade fazendo aquele trabalho. Eu acho que passou assim várias horas, no máximo 30 minutos. Eu estava morto. E aí eu olhei o João, estava sentado já.
Ele foi o primeiro. Quando eu olhei, o Arlen estava ao lado dele, sentado. Os caras sentados assim, pegaram o teçado, fincaram na terra. Aí eu fui também, sabe, parar um pouco, beber uma água. Irmãos, eu não tive nem força de ficar na terra, eu deitei. Daqui a pouco o Anderson se aproximou. E, sem brincadeira, quando eu cheguei em casa, ontem, só deu tempo de almoçar com a minha família e dormir. E quando eu acordei, quando eu fui abrir a mão, quem disse que eu abri a mão? Até agora eu estou com dores na mão. Foi horrível. Mas foi uma experiência tão gratificante. Saber que nós estávamos ali num projeto maravilhoso. Sabe, padrão 1000. Um projeto para retirar pessoas da rua. Para dar esperança e sonhos a pessoas que há muito tempo não têm sonho algum. Uma casa lindíssima que está ficando pronta. Aliás, eles precisam de doações. Se alguém quiser fazer alguma doação, procurar o Paulo ou o Winston para saber o que é que eles precisam. Mas um trabalho lindíssimo. E ali com os amigos brincando, sorrindo, contando piada e mandando ver, alguns lixando a casa e fazendo um trabalho muito bonito. Nós só pensávamos que em poucos meses algumas pessoas ali estarão e serão tocadas pelo amor de Deus e serão transformadas e terão a experiência de um novo sonho, de uma nova vida, de uma experiência com o Senhor. Queridos, o serviço, o amor próximo, nos ajuda a lidar com a ansiedade, porque por um momento nós pensamos no próximo, pensamos naquele, e ali estamos nessa relação maravilhosa, que é abençoar pessoas. Nós podemos servir, aliás, devemos servir, porque essa é uma orientação de Deus para cada um de nós. Eu, como todos os homens de fé, nós acordamos bem cedo, talvez 5 horas da manhã. Eu acordei 5. Eu fiquei tão ansioso, que 5 horas da manhã eu já estava em pé. Mas muitos acordaram 5, 6, nós passamos uma manhã toda, e aquela manhã foi maravilhosa para mim como pessoa, como ser humano. Porque eu passei o dia agradecendo a Deus pela oportunidade de servir. E isso certamente me ajudou a lidar com as ansiedades do dia a dia. Mas eu gostaria de compartilhar uma última coisa, tanto significativa. Conecte-se com o Pai. Sabe, Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Alguém extremamente ansioso, normalmente é alguém que na sua espiritualidade, eu já falei sobre isso, olha a Deus como um ditador, porque acha que de alguma forma Deus vai pesar a sua mão, porque acha que de alguma forma eu estou muito aquém do padrão de Deus para a minha vida, porque acha que de alguma forma um pecado, alguma situação, alguma coisa na minha história, algo que está impregnado na minha pele, que sobe ao Senhor não como um cheiro suave, mas como um cheiro desagradável, e por isso Deus não olhará por mim, por isso Deus não vai me abençoar, por isso Deus não vai me acolher, por isso Deus não vai agir na minha vida. Eu quero dizer que esse pensamento é completamente errado. E nós percebemos aqui no texto sagrado, nas palavras de Cristo Jesus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Deixa eu torcer um pouco o texto sagrado, não fica com raiva de mim, mas eu acho que eu poderia dizer, vinde a mim, todos os que estáis ansiosos, todos vocês que estão preocupados, todos vocês que estão aflitos, todos vocês que têm o pescoço ou o coração apertado diante das questões da vida, venham a mim. Certa vez, ouvindo uma interpretação desse texto,
o intérprete dizia, nos chamava a atenção um pouco para a história. E ele dizia assim: na época de Jesus, entre os judeus, as crianças hebreias ou judias, com 6 anos, iam até um rabi e ali eles começavam a aprender as escrituras sagradas. Quando essas crianças chegavam com 10 anos e tinham estudado muito as escrituras sagradas, elas voltariam para a sua família para aprender o ofício da casa. Mas havia entre aquelas crianças algumas que eram extraordinárias. Eram crianças que estavam acima da média. Eram crianças assim que sabiam muito. E essas crianças eram adotadas por um rabi e iriam aprender, continuar no aprendizado das escrituras sagradas no chamado segundo ciclo de educação hebraica. E aí elas estudavam até os 12 anos, por exemplo, sabiam quase toda a Bíblia, o Antigo Testamento de cor. Com 14 anos, essas crianças já discutiam a tradição das interpretações rabínicas, e essas crianças, que eram doutores da lei, estavam debaixo da orientação de um rabi. Existiam rabis importantes, por exemplo, na época de Jesus, Shammai, Hillel. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi aos pés de Gamaliel. Eram doutores da lei. E esses doutores da lei, que tinham uma série de interpretação acerca do texto sagrado, esta interpretação era chamada o jugo. Então, estar debaixo do jugo de um rabi significava estar debaixo do jugo de um conjunto de interpretações do texto sagrado. Ocorre que os rabis tinham consigo os excelentes, os extraordinários, aqueles que faziam parte de uma elite. Jesus, contrapondo a essa visão, disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha visão do mundo, a minha interpretação. Porque não o Evangelho, a boa nova, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sabe, irmãos, esse tem sido o sentimento que eu quero nutrir no meu coração. Ó Deus, eu quero estar nos teus braços. Senhor, eu sou tão falho, eu sei de tantas coisas, eu tenho uma formação, passei anos estudando a tua palavra, Senhor. Mas existencialmente, Pai, muitas vezes a ansiedade encontra parada no meu coração. Mas, Senhor, eu quero ter coragem de, linkado a inúmeras pessoas nessa comunidade maravilhosa, abrir o meu coração e enfrentar a ansiedade, segundo a tua vontade. Ó Deus, eu quero ter coragem de sair um pouco do centro e olhar para o meu próximo, estender a mão, em acolher outras lágrimas, em andar junto, em servir de alguma forma com a minha vida. Ó Deus, que o Senhor me dê coragem para romper com essa visão que muitos tentaram incutir na minha mente de um Deus rancoroso, iracundo, mau, que porque é perfeito tem asco da imperfeição. E que eu me aproxime do Evangelho e vejo um Deus que se apresenta, que se aproxima, que acolhe e que sinaliza: venham a mim, Carlos, venham a mim. Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, ansiosos, porque eu vos aliviarei. E todos nós, humanos, ansiosos ou não, possamos ter essa experiência com o Pai. Nós vamos ouvir agora o louvor. Na verdade, nós vamos fazer uma oração a Deus em forma de música. E que nessa oração você possa se derramar perante o Pai.
lançar sobre o Pai as suas ansiedades, as suas angústias. E crer que Deus vai ajudá-lo. Mas que também você possa sair daqui decidido a abrir um pouco a sua vida, a gerar inúmeros vínculos e a servir o seu próximo, porque certamente o Senhor agirá nisso também, para que você possa dominar esta ansiedade e superar esta ansiedade para a glória de Deus. Lembre-se, nós temos um padecer que toca em nossas vidas e que nos conduz a momentos significativos para a honra e glória de Deus. Oremos então de maneira musical.
Como é bom ouvirmos as palavras do teu filho quando ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados. Venham a mim todos vocês que estão sobrecarregados, porque eu darei descanso. Pai, nos ensina a descansar. Nos ensina a confiarmos em Ti. Pai, nós como criancinhas, nós na vida tantas vezes nos sentimos como uma criança perdida no shopping. E começamos a correr, e começamos a nos desesperar. E a ansiedade se instala nos nossos corações. Então, Pai, porque sabemos que Tu és Pai, nós te pedimos que Tu, nessa caminhada de vida, segures a nossa mão bem forte. A vida e que nos tragas aquela paz que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração e a nossa mente. Nós te pedimos que tu faças isso. Ensina-nos por palestras como a de hoje, pela tua palavra manual, por amigos e por pessoas que podem caminhar conosco. Nos ensina a viver com outras pessoas que possam nos carregar quando nós não conseguimos andar. Ajuda-nos a olhar para a necessidade do outro e assim ver como Tu cuidas de nós, como Tu és bom. Senhor, nos coloca no Teu colo e nos lembra da verdade que Tu continuas sendo bom e continuas a nos carregar. Mas faz-nos sentir o Teu colo. Ajuda-nos a ver, ajuda-nos a ouvir, ajuda-nos a nos acalmarmos e podermos assim contemplar o que Tu estás fazendo a todo dia, a todo momento. Nós te agradecemos, Pai, pelo Teu Filho amado Jesus. Nós te agradecemos porque Ele nos traz descanso. Amém. Você pode sentar rapidamente. Na comunidade viva, nós não queremos ser uma igreja que todos vão falar com o padre, ou com o pastor, ou com algum guru. Porque nós não temos gurus aqui. Nós não temos padres. Temos alguns pastores, mas que simplesmente são aqueles que caminham com outros. Tiago é um pastor com a Luana no grupo de vida deles. Paula Dalto e Dajna, um outro casal de pastores que caminham com pessoas. Daniel e Débora também são pastores e caminham com outras pessoas. Daqui a um tempo teremos outros casais, outros indivíduos também carregando outros e caminhando com outros. Eu queria desafiar a você, que hoje foi tocado pelo manual, pela instrução. Se você está passando por momentos de muita ansiedade e não está conectado a ninguém, eu queria desafiar você a procurar Carlos, Kézia, a mim, a Alessandra, o Daniel e Débora, a Tiago e Luana, a Paulo e Dádina, a Paulo Gilson e Andresa, tantas pessoas. Passa lá no Viva On e diz assim: gente, eu preciso tomar um café com alguém. Eu preciso de gente para caminhar do meu lado. Provavelmente você em alguns meses será colocado num grupo de vida para você ter um corpo com o qual você pode compartilhar a vida, os pesos da vida, as dores. Mas você também pode ter a oportunidade de ir com outras pessoas. Não necessariamente com uma, com isso, mas com tantos outros. Sair, tomar um café e simplesmente se sentir parte de um corpo, um escudo.
que pode tolerar a dor do outro, que pode suportar, segurar a fragilidade do outro. Isso é comunidade. Eu desafio você a buscar isso. Não só com uma pessoa, mas com aqueles que estão próximos de você. Permita-se ser carregado. Permita-se ser amado. Permita-se ser buscado. É assim que nós vencemos a ansiedade. Quando podemos carregar ou compartilhar as cargas uns dos outros. Que isso seja a verdade aqui nessa comunidade. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Não esqueça de, ao sair, se é seu desejo, servir outros, falar no Viva On, ou falar com a Magali naquilo que nós falamos sobre as necessidades do lar. E assim vamos tocar o barco essa semana. Semana que vem, nós vamos falar a respeito de como tratar a ansiedade do passado. Hoje foi bem no futuro, colocar nas mãos de Deus, compartilhar com outros, servir. Nós vamos falar sobre perdão no domingo que vem, sobre como tratar a dor do passado. Você é nosso convidado, chame outros também para estarem conosco. Deus abençoe vocês. Até o domingo que vem.